Olá, colegas, eu me chamo Gabriela, eu sou aluna do segundo período A, matutino, do curso de Direito e vou apresentar para vocês esse vídeo, passado pelo professor Nadielso, cuja disciplina se chama Introdução ao Estudo do Direito 2 e ED, da Faculdade FACAP, em Petrolina. Vou apresentar para vocês meu tema, explicar o porquê da escolha e vou começar a explicar ele. Foi um artigo passado por ele e esse artigo eu tinha o direito de escolher o tema e aí eu ia correlacionar o meu artigo junto com a teoria do direito. E a escolha do artigo foi Jovens e adultos em privação de liberdade, os desafios do direito à educação como forma de ressocialização. A revista tinha que ser qualificada no mínimo Qualis B4 e no máximo A1. Revista essa escolhida foi Pesquisa em Políticas Públicas. Eu vou começar aqui com a introdução e vou explicar o porquê, antes de tudo, da escolha. A escolha desse tema é porque, como eu vi que já tinham vários temas bem diferentes e que o meu tema não foi escolhido, quando eu vi, achei um tema bem legal e que para me explicar seria muito mais fácil. Então, eu escolhi esse por isso. Vou começar aqui com a introdução, que ela fala a respeito do universo carcerário, que é marcado por estigmas e preconceitos que fragilizam a população presa. A estigmatização é uma forma de categorização social discriminante em que se exaltam apenas os aspectos negativos, o que justificaria o tratamento discriminatório, inferiorizante, normalmente, conferido aos apenados. Os indivíduos que já passaram por uma situação prisional estão marcados e inaptos a viverem na coletividade, pois a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e delimita um total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. O que isso quer dizer? O que é explicado nisso é que as pessoas, quando elas vão presas, elas não são bem aceitas e bem vistas na sociedade. As pessoas têm bastante problema em conseguir empregos, elas não conseguem ter um relacionamento conjugal. Tudo na vida delas se torna totalmente desestabilizado, porque elas não são a pessoa escolhida e vista bem como queriam na sociedade. Então, elas têm um problema seríssimo de aceitação no meio do povo. Dando continuidade a isso, eu vou mostrar aqui uma citação de Chizotti. Afirma que a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo, o objeto e a subjetividade do sujeito. Além da presente introdução, que esclarece a escolha do tema, evidencia os objetos da pesquisa e abarca das questões metodológicas e das técnicas utilizadas na pesquisa, apresentando os caminhos percorridos e os caminhos permitidos pela investigação. O trabalho foi composto por seções. Aí aqui eu vou falar agora a respeito da parte do direito à educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade, ainda continuando nesse mesmo assunto. Eu vou mostrar aqui essa parte que fala a realidade do sistema penitenciário é marcada por diversas dificuldades, como superlotação, insalubridade das instalações, violência, corrupção, violação dos direitos. Um quadro bastante desanimador pensando numa possível ressocialização dos ingressos à vida em sociedade. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que a vida não é muito confortável para quem vive lá dentro, que é muito difícil para quem vivia na sociedade, no meio das pessoas, com coisas totalmente diferenciadas, hoje ter que viver desconfortável e totalmente precária, que não é muito limpa, é muito trabalho, totalmente diferente do que você vivia aqui fora, como era bem visto, entendeu? E aí eu vou explicando mais ao longo do slide
sobre isso ainda. Segundo o Relatório Nacional para o Direito Humano à Educação atualmente, 2019, o retrato do sistema prisional brasileiro é composto de imagens que revelam desrespeito aos direitos humanos. E ao olharmos especificamente para as mulheres que estão nesse sistema, as imagens são ainda mais aterradoras, pois a elas é destinado o que sobra do sistema prisional masculino. Presídios que não servem mais para abrigar os homens infratores são destinados às mulheres. Os recursos destinados para o sistema prisional são carregados prioritariamente para os presídios masculinos. E, além disso, os presídios masculinos contam sempre com o apoio externo das mulheres, mães, irmãs, esposas e os companheiras, que são as pessoas que visitam, né? Ao tempo que as mulheres presas são abandonadas pelos seus companheiros e maridos, restando-lhes apenas a solidão e a preocupação com os filhos que, como sempre, ficam sob sua responsabilidade. Isso é o relato de uma pessoa que estava presa e ela explicou como é a situação lá dentro, explicou o quão ruim é ela ter que esperar para o dia da visita, para ela ter que ver pessoas, conviver com os familiares, amigos. E assim eu vou falando ao longo. Então, aqui diz: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, também reconhece o direito humano à educação. Vejamos. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e a coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que independe da sua classe social, da sua classe racial, da sua condição financeira, nada do que é visto aqui fora de uma maneira é visto lá dentro. Lá todo mundo é visto igual, independente se você tem dinheiro ou não, se você é branco ou negro, se você é pobre ou rico, independente de qualquer situação e qualquer maneira que vive a sua vida aqui fora. Da forma que você é visto lá dentro é de uma forma igual, independente do crime que você cometeu, independente de qualquer coisa. Continuando aqui, vamos falar a respeito disso aqui. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, criada, que regulamenta os dispositivos constitucionais referentes à educação, determina aos sistemas de ensino assegurar cursos e exames que proporcionem oportunidades educacionais apropriadas aos interesses, condições de vida e trabalho dos jovens e adultos. Artigo 2º, o que fala nele. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Continuando aqui. Os documentos oficiais expostos na seção anterior, ainda de forma hesitante e pouco precisa, e entendido como privilégio ou benefício, é direito de todos os jovens e adultos privados de liberdade ter acesso à educação. Não é benefício, pelo contrário, é direito humano subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira e faz parte da proposta de política pública de execução penal. Muitos professores atuantes da educação prisional
não possuem formação específica na área ou na educação de jovens e adultos, saem dos cursos superiores para atuarem, mas sem nem mesmo ter vivenciado qualquer iniciativa e experiência prática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns professores não têm conhecimento de causa na base do assunto, da situação, e simplesmente às vezes trabalham ou pelo dinheiro ou para ajudar, algo do tipo. O ponto de partida de qualquer atividade no sistema prisional é a conscientização do preso frente à realidade social que permeia as atividades e os valores do coletivo da sociedade. Conforme o artigo 11 do parecer CNE-CEB, número 2, 2010, educadores, gestores e técnicos que atuem nos estabelecimentos penais deverão ter acesso a programas de formação inicial e continuada que levem em consideração as especificidades da política de execução penal. A formação e a valorização dos agentes são de extrema importância, porque muitas das vezes as pessoas acham que só é válido a polícia em questão, um delegado, um juiz, um promotor, algo do tipo. Uma pessoa que tem um cargo de alto escalão, sendo que temos que lembrar também que os agentes são importantíssimos. Sem eles, não tem como ter controle na prisão, não tem como a execução penal ser tão boa quanto a gente deveria querer. Ainda aqui falando, vamos dar continuidade. As mulheres em situação de prisão têm demandas, necessidades e peculiares que são específicas, o que não raro é agravado por histórico de violência familiar, maternidade e uso de drogas, entre outros fatores. A forma e os vínculos com que as mulheres estabelecem suas relações familiares, assim como o próprio envolvimento com o crime, apresentam-se em geral de maneira diferenciada quando comparado este quadro com a realidade dos homens privados de liberdade. Porque quando o homem está preso, ele não tem a liberdade dele tão bem vista como ele esperava. A presente sessão apresenta análise dos resultados da pesquisa realizada na ala feminina do Complexo Penal João Chaves, onde o processo de escuta se deu através da realização de grupos focais, com base em iguais previamente elaborados, além de observações durante as visitas, a fim de conhecer a realidade do sistema prisional e desvelar as percepções das presas com relação ao direito à educação, porque elas não recebem a educação do jeito que deveriam e como esperam, sendo que elas têm o direito de ter a educação básica de uma forma boa, que seja bem proveitosa. A reinserção social é o anseio mais desejado por quem está em privação de liberdade, sendo talvez o grande sonho da maioria dessas mulheres. Queremos recuperar o tempo perdido na prisão e recompensar nossos filhos e familiares. Grupo focal das apenadas. A ressocialização objetiva, a humanização da passagem da apenada pela instituição carcerária. Porém, ao invés da prisão ser esse espaço destinado a reeducá-la, preparando-a para o retorno social, a prisão é uma casa dos horrores, onde terríveis e perversos castigos acontecem. Sendo que o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao invés das pessoas colocarem os outros que erraram na prisão para poder aprender mais e nunca mais fazer aquilo, voltar para a sociedade, se ressocializar e se tornar uma pessoa melhor, ensina a ser muito pior do que você já era. Só mostra o quanto você tem que aprender a ser ruim para sobreviver lá dentro. Ou você faz o que eles querem, ou você dança. Então, você tem que seguir de acordo com como é a regra de lá, como querem as coisas, como é dito, como é feito. Para ser bem aceito e não morrer, ou acontecer algo com sua família. E aqui nas considerações finais, o que eu vou
puxar é pensar a educação como direito de todos, inclusive dos privados de liberdade. É ir além de apenas redigir e enfatizar falas com documentos oficiais. É preciso colocar todas as leis, decretos e resoluções em prática, para que assim todos sejam alcançados pelo poder da educação. A base constitutiva do desenvolvimento da formação do ser humano. A educação é um direito humano com imenso poder de reforma. Em seus fundamentos se apoiam os pilares da liberdade, democracia e desenvolvimento sustentável. Quando fala aqui de colocar as coisas em práticas, as leis em práticas, o que é que acontece? Não adianta eu colocar uma coisa só no papel, escrever ali no papel, enquanto o que é para ser decretado realmente não acontece. Então, para que as coisas aconteçam de verdade e sejam feitas reais, elas têm que ir do papel até a lei funcionar de verdade. E, por fim, cremos que é necessário discussões e pesquisas em torno da problemática das prisões femininas, ainda insuficientes na nossa realidade brasileira, uma vez que se tornam alertas para que as autoridades responsáveis reconheçam a necessidade de mudanças. É preciso buscar alternativas para as necessidades específicas das mulheres que estão presas, redimensionar a forma de atendimento e atuar politicamente na construção de uma sociedade mais igualitária. Então, gente, as pessoas têm que lutar para que ela tenha uma vida melhor. Não é só ali tentar ter aquilo e pronto. Agora eu vou argumentar aqui para vocês a minha análise crítica, os pontos negativos e positivos. Dentre esses pontos, precisa-se relatar que a crítica na sociedade é de suma importância nos âmbitos aceitação dos propósitos causados e relevância sobre a rejeição. O que isso quer dizer? Que para os pontos positivos é que as pessoas vão para a prisão para se regenerar, para se tornar uma pessoa melhor, para quando ela sair, ela ter uma vida social diferente do que ela entrou, que ela seja bem aceita. Só que a respeito dos pontos negativos, elas vão para a prisão e se tornam uma pessoa muito pior do que era antes. Então, elas não são bem vistas, elas não são uma pessoa que são aceita dentro da sociedade. Elas são as pessoas que esperam das outras pessoas algo do tipo, de uma forma, e elas são vistas de outra forma. O que é que acontece? Porque quando uma pessoa erra, na realidade, a forma correta é puni-la para que ela volte, se regenere e se torne uma pessoa melhor. Só que dentro da sociedade, o marginal ou o criminal, ele não é assim. Ele vai para a cadeia, ele se torna uma pessoa pior, ele aprende defesas piores para conseguir sobreviver lá dentro, para conseguir ter apoio das pessoas para a família dele não ser maltratada aqui fora. E ele se torna uma pessoa bem diferente do que ele entrou. Só que não é um diferente que é para melhor, ele não muda para melhor, ele muda para pior. Que o que a gente espera, o que a gente quer é que vá e consiga aprender a se tornar uma pessoa melhor, que ele não erre, que ele não faça aquilo que ele fez, que ele, a partir daquele momento, ele consiga ver a vida de uma forma diferente, que ele haja de uma maneira diferente, que ele ande corretamente de acordo com a lei, sendo que não é assim, é totalmente o oposto, não é visto dessa maneira. Ele se torna uma pessoa muito mais agressiva, uma pessoa mais assustadora, uma pessoa que cause mais danos, estragos na sociedade, uma pessoa que é capaz de tudo para sobreviver dentro da sociedade quando sai, uma pessoa que quer ganhar dinheiro a todo custo, de forma errada ou de forma que não seja bem vista. Ele não faz aquilo que a gente espera.
faz tudo totalmente ao contrário do que é esperado, entendeu? Então, as mulheres, elas às vezes sofrem muito quando vão, principalmente porque às vezes delas são mãe de família, esposa, dona de lar, uma pessoa que tem sua própria casa, tem sua vida, tem tudo certinho. Ela tinha pessoas que acreditavam no que ela podia fazer e achava que ela não seria capaz de fazer aquilo, olhava para ela de uma forma diferenciada e ela acaba surpreendendo com as atitudes, faz coisas que não deveriam, que não é esperado, que não é uma forma de ser bem visto pela família, pelos amigos, é uma coisa que não é bem aceito, não lhe surpreende de uma forma que você não deveria esperar, uma forma que você não acha que aquilo seja, que você acha que aquilo não seja bom, você não acha adequado, não é de acordo com seus princípios, com seu caráter, por mais que seja uma amiga, um amigo, um parente ou uma parente, torna fazendo aquilo que chama a atenção de uma forma negativa, não é uma forma positiva. A gente espera uma coisa daquela pessoa e a pessoa faz outra totalmente ao contrário do que é esperado. A pessoa lhe surpreende com atitudes bem piores, porque geralmente você sempre espera a regeneração para atitudes melhores e as pessoas geralmente elas mostram a gente realmente que elas são aquilo. Elas mostram que elas são muito piores. Elas não mostram que elas são melhores e elas não tendem a melhorar com aquilo. Elas querem ser aquilo e pronto.